Oi, gente! Então, depois de literalmente 3 meses, eu vim contar o meu relato de parto e mostrar a neném pra vocês. Porque, gente, o que acontece? Aconteceu tanta coisa que eu acabei não conseguindo gravar pra vocês o dia do meu parto, como é que foi, como é que não foi, porque literalmente foi uma correria. Mas vamos lá! Fala, oi, gente! Ah, filha, oi, gente! Olha, eu sou aluna, gente! Eu tenho 3 mesezinhos já, gente. Eu cresci muito já. Minha mãe demorou esse tempo todo pra gravar, pra contar pra vocês. De tudo, gente, de tudo. Então, gente, ela tá enorme. Realmente passou 3 meses e agora que eu vim gravar o vídeo pra vocês. Mas, então, gente, vamos começar pelo começo? O que aconteceu, gente? Tá bom. Então, gente, que acontece? Por que eu não consegui gravar o parto? Como é que foi? Como é que funcionou? Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu postei quando eu completei umas 35 semanas e alguns dias que a gente foi internados, né? Então, eu fiquei internada, né, quando eu estava grávida ainda. E foi uma situação bem complicada. Foi uma situação bem complicada, porque a gente descobriu a pré-eclâmpsia e que a gente iria ter neném com 37 semanas. E assim, gente, eu fiquei bem triste, porque quando a gente descobriu que ia ter neném, quando a gente descobriu que ia ter a neném com 37 semanas, eu já esperava que seria um parto cesárea. E se fosse um parto cesárea, eu não conseguiria gravar, tirar foto e essas coisas todas, sabe? Só que eu comecei a idealizar, né, na minha cabeça que iria dar certo, né? Que eu ia conseguir tirar foto e que iria dar tudo certo. O que aconteceu, gente? Completamos 37 semanas e a gente foi pro hospital, eu já estava em jejum, né? E lá pras 10 e pouca, eles já tinham pegado acesso no meu braço, sabe? Eu vou deixar o videozinho aqui de quando eu tava com acesso no braço. E os últimos momentos da barriguinha, eu estava bem nervosa, sabe? E depois eu fui me preparar, né? Tomei o banho, tudo certinho. E o que acontece, gente? A minha pressão, ela continuava alta. Como eu falei pra vocês, a gente foi internado com 35 semanas por conta da minha pressão. Minha pressão, ela tava batendo 18. 18 por 5, 18 por 7. Então, tipo assim, tava muito, muito, muito alta. Então, eu já tinha me classificado como gravidez de alto risco. E isso me deixou um pouco nervosa, sabe? E no dia que eu ia ter a neném, que eu ia ter a Luna, eu também estava com a minha pressão bastante alta, sabe? Tava em 17, 18, sabe? Eu tentei não ficar pensando muito nessa parte, né? E depois de não ter me preparado, de eu ter tomado banho, eles me levaram pro centro cirúrgico. E desde que eu entrei pra tomar banho, eu não tive mais contato com o meu amor. Só levei minha roupinha suja e depois disso, a gente não se viu mais. Gente, agora ela aprendeu a ficar virando, né? Agora ela só quer ficar assim, ó. Não vai dar pra vocês verem direito, mas enfim. Então, eles me levaram pro centro cirúrgico, passaram a sonda, sem anestesia, ô bagulhinho ruim, tá, gente? Olha só, vocês acham que é maravilhoso? Não é não, eles passam a sonda sem anestesia, só que a moça foi super delicada comigo, sabe? Mas eu não achei a parte da sonda muito bacana, sabe? Eu fiquei sentindo a sensação de querer fazer xixi o tempo inteiro, fora a ardência que eu fiquei sentindo, sabe? Mas enfim, depois que ela passou a sonda em mim, eu fiquei deitada, eles ficaram colocando tipo aqueles negócios que ficam colados na pele pra eles ficarem monitorando, colocaram na minha perna também, né? Colocaram um negócio pra medir pressão, fizeram algumas perguntas pra mim, do motivo que eu tava ali fazendo uma cesárea, quantos anos eu tinha, qual remédio eu tinha alergia, né? Perguntas comuns ali, né, aparentemente, do centro cirúrgico, né, gente? E esse tempo todo eu ainda não tava com meu amor, então eu tava bem nervosa, sabe? Eu tava, tipo, muito nervosa. E depois,
veio o anestesista veio conversar comigo, falando que não ia doer, não ia machucar, me falou algumas reações, né, gente, que eu poderia ter, que seria enjoo, que poderia me dar falta de ar, meu coração ia acelerar e um montão de coisas, sabe, gente? E eu tava tentando ao máximo ficar calma, sabe? Tipo, o máximo, tava dando o máximo de mim, gente, porque foi tudo inesperado, sabe? Mas eu tava confiante que, tipo, eu ia ver a minha filha, que ela ia estar bem, que ela ia estar saudável, que aquilo dali era o melhor pra mim e pra ela, sabe? Não era viável, gente, eu ter um parto normal, sabe? Até portanto, quando eu cheguei lá no hospital, né, a gente vai pro acolhimento materno, né, que é ali onde a gente passa por uma médica, né, e depois a gente fica com cuidados com os enfermeiros. E quando eu passei ali, ela perguntou pra mim, você quer parto normal ou você quer parto cesáreo? Só que assim, eu falei pra ela se teria como eu ter o parto normal, já que, tipo, tudo indicava que seria um parto cesárea, né? Que por isso que eu tava ali em jejum. E ela disse que, tipo assim, se eu estava ali com 37 semanas, é porque já não era muito viável, né? Ela me disse que normalmente quando é hipertensão, né, pressão alta, eles fazem uma cesárea e tudo mais com 39. E que se eu tô ali é porque tem alguma coisa de errado. No caso, seria pré-eclâmpsia, por isso que eu estaria fazendo uma cesárea. E ela disse que seria o melhor uma cesárea mesmo, mas que eu poderia decidir a via de parto, né? E tipo assim, gente, minha pressão tava muito alta, então eu acho que não seria muito bacana eu ter escolhido o parto normal, né? Então, não tinha muito o que fazer. Mas enfim, voltando pro centro cirúrgico, acho que era por volta das 11 horas que eu já tava lá no centro cirúrgico. E aí o anestesista mandou eu ficar sentadinha, né? E ele mandou eu relaxar bastante os ombros. Eu lembro que eu dei uma envergadinha assim, ele disse que não precisava, que era só pra me relaxar os ombros mesmo. E ele foi uma pessoa muito boa, sabe, nessa parte. Porque muita gente reclama dos anestesistas, sabe? Que eles não são muito pacientes e aí ficam com medo. Porque vocês sabem que essa anestesia é um perigo, né? Então eu fiquei bem relaxada. E ele disse pra eu tentar não tomar aquele sustinho, sabe? E tudo mais. Então ele passou o geladinho lá nas costas e aplicou anestesia. E foi aplicando, né, anestesia. E eu lembro que quando ele foi aplicando, eu fui sentindo as pontinhas do meu pé formigando, né? E esse é um detalhe muito importante, porque como eu estava com medo da anestesia não pegar, eu ficava mexendo meus pezinhos assim, ó, o tempo todo, sabe? Tipo, gente, eu tô mexendo, tá? Eu tô sentindo tudo ainda. Mas não passou muito tempo e a perna toda ficou formigando, né? E eu continuava mexendo meus pezinhos ali, sabe? Mostrando pras pessoas que tava funcionando ainda. Mas depois de um tempo, começou a ficar dormente. Eu ainda conseguia mexer, mas já não tava sentindo já mais, entendeu? Gente, era bem estranho, sabe? Tipo assim, eu mexia, mas não mexia, entendeu? Então essa parte foi muito estranha. Então eu lembro que eles já colocaram um paninho assim na minha frente, já colocaram o pano assim na minha barriga, sabe? E eu lembro que, tipo, quando eu pisquei, assim, eu olhei pro anestesista, assim, eu falei bem assim, já começou, já me cortaram, eu falei, já começou, já tem um tempinho, sabe? E tipo assim, no centro cirúrgico pra mim passou tudo muito, muito, muito rápido, sabe? Eu lembro que eu comecei a tremer bastante, sabe? E eu acho que a parte da anestesia me deixou com bastante tremor, sabe? Algumas pessoas sentem coceira, mas eu senti bastante tremor, então eu ficava bem tremenda assim, sabe? Eu lembro que depois de um tempinho, o meu amor chegou e ficou junto comigo. Vou mostrar a fotinha que ele tirou minha aqui, ó. Então eu lembro que eu tava bem nervosa já, sabe? Então, quando eu vi que ele já tava ali comigo, eu sabia que a neném já tava pronta pra nascer, né? E, sabe? E eu lembro que eles falaram que já tinham tirado a neném. E assim, gente, já tinham tirado a Luna. E eu não escutei ela chorar de imediato. Depois ela deu um chorinho, né? E aí eu fiquei um pouquinho mais aliviada, mas ela parou de chorar. E aí eles falaram que não conseguia mostrar ela pra mim por cima do pano e nem baixar o pano, né? Baixar o pano eles não podiam por causa da cirurgia, mas não poderiam mostrar ela pra mim por conta que o meu cordão umbilical que estava ligado nela era muito curto, então não dava. Então eu já fiquei bem chateada, né? Então, não teve a chance do meu amor cortar o umbigo umbilical, não teve nada disso, sabe? E não teve como gravar, gente, porque a gente tava tão nervosos, que a gente não conseguiu, né? Então, eu lembro que depois eles cortaram
o cordão e vieram mostrar ela pra gente. Quando vieram mostrar ela pra gente, ela aparentemente já não estava respirando, não estava chorando, ela estava muito roxa, né? E aí eu lembro que eles levaram ela pra outra sala, né? Como eu tava tremendo, muito nervosa, gente, eu vou contar o que eu lembro, tá? Mas eu lembro que eles falaram que ia ajudar ela, né? Que ela precisava de uma ajudinha. E tipo assim, gente, eu estava muito nervosa, muito preocupada. Meu amor ficou alguns minutinhos a mais, ou segundos, porque tava passando tudo muito rápido. E eu lembro que ele já foi lá ver a nossa filha. E tipo assim, eles enrolaram ela dentro de um saquinho, botaram ela pra respirar, né? E aparentemente ela voltou, né? Começou a saturar muito bem, a respirar muito bem. E logo depois eu fui pra sala de pós-parto, né? Eles me fecharam, tudo bem bonitinho. Eu lembro que quando eles estavam me fechando, subiu aquele cheiro de queimado horrível, que eu comecei a fazer ânsia de vômito o tempo inteiro, né? Fiquei fazendo ânsia. Falei com o anestesista, ele aplicou o remédio, né? Ele aplicou 2 doses, depois de 2 doses que eu parei de fazer tanta ânsia de vômito assim. Mas lembro que eles me fecharam bonitinho, me passaram pra outra maca, não senti aquela sensação que eu ia cair, sabe? Muita gente fala que tem a sensação que, ai, como me passaram pra outra maca, eu senti aquela sensação que ia me deixar cair. Eu não senti, né? E é a sensação estranha de você não sentir nada daqui pra baixo, né? É uma sensação muito estranha. Eu lembro que eles me levaram na sala de pré-recuperação, né? De pós-parto. E eu fiquei ali junto com uma mulher, né? E do meu lado, assim, não do meu lado, né, gente? Era um pouquinho distante, assim, sabe? Tinha uma incubadora onde tinha uma neném, né? E ela tava com a saturação baixa. A saturação subia um pouquinho, descia. Não tava saturando muito legal, sabe? Ela não tava muito bem, a neném ali. E eu tava preocupada, porque desde que eu tinha saído da sala, eles não tinham me dado informação aonde estava a Luna, como que ela tava. Não me falaram aonde que meu amor ia estar, onde ele ia ficar, onde ele ia me esperar, sabe? E ele ficou exatamente onde ele ficou me esperando pra ir pra sala do parto, tipo assim, né? Ele ficou acho que 2 horas, 1 hora sem ter notícia minha, mais ou menos, né? Mas durante a sala ali que eu tava esperando, né? As enfermeiras vieram tirar os coágulos e essa parte é horrível, né? Porque elas apertam muito a barriga, a região da barriga, elas apertam demais. E elas apertam junto com a perna, sabe? Pra poder expulsar os coágulos mesmo que fica dentro da gente, não tem o que fazer. Isso é tanto em parto normal, tanto em parto cesáreo, né? E eu lembro que minha pressão ela tava muito alta, eu acho que era devido eu não ter notícias da neném, né? E minha pressão tava muito alta, então eu tava tomando, tipo, bastante remédio de pressão pra ela tentar baixar, né? Enquanto isso, a neném tava do meu lado e eu não sabia quem era, porque ninguém me dava informação de nada. Eu perguntava bilhões de vezes quem era, ninguém respondia nada. Até que depois de eu insistir perguntando, gente, quem é essa menininha, quem é essa neném, quem é que tá ali? Eles falaram, ai, não é a Luna, não é sua filha. E foi aí que eu falei que era, e eu fiquei bem mais aliviada. E a saturação da minha filha subiu. A saturação dela subiu, ela estava respirando melhor, tiraram ela do saquinho, que ela estava em volta de um saquinho, né? E tudo mais. E graças a Deus a saturação dela ficou boa. Eles tiraram ela da incubadora, colocaram a roupinha nela e depois eles colocaram ela pra mamar. E foi uma sessão muito boa, eu fiquei muito aliviada e muito feliz. E depois de algumas horas ali, a gente foi pra... Depois de 1 hora, eu acho, não lembro, porque o tempo passa muito rápido, entre aspas. Talvez é por causa que eu ainda tava muito grogue ainda da anestesia, né? Eles levaram a gente pro quarto, né? Eu ainda não estava sentindo minhas pernas, não estava sentindo nada ainda, mas eles levaram pra gente pro quarto. E meu amor já tirou uma fotinha dela, né? Assim que ela chegou no quarto, que eu vou deixar aqui as fotinhas. Ai, gente, eu ficava olhando pra ela super apaixonada. E pra quem tá curioso, né? Ela nasceu com 3 kg, 46 centímetros, gente. Ela nasceu bem pequenininha, sabe? E claro, nasceu de 37 semanas via parto cesáreo. E graças a Deus deu tudo certo no final. E aí é isso, gente. Esse é meu relato de parto. Eu também acabei ficando no hospital por uns 5 dias, né? Mas eu vou fazer um vídeo separado sobre isso,
Mas é isso, esse é o meu relato de parto cesáreo no SUS. E eu não tenho muito o que reclamar, sabe? Aconteceu algumas coisas ruins, mas eu preferi não comentar, sabe? Eu postei na rede vizinha o relato de parto primeiro, sabe? Quando eu tava com 2 meses, aparentemente. E era mais recente. Então eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês vão lá assistir. É mais rápido, né? E eu resolvi só fazer aqui no YouTube pra realmente ter registrado, sabe? Mas talvez tenha coisas que eu não falei aqui que eu falei lá, ou tenha coisas que eu falei lá e não falei aqui, e vice-versa, tá bom, gente? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau, gente! Tchau! Tchau. Tchau, tchau! Que coisa mais fofa!